E nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E Emmanuel comenta na lição 22 do livro Vinha de Luz, Corrigendas. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama a todos os filhos, no entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegando a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, doem-lhe as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é filho do céu colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Eu lendo a lição de hoje, eu lembro que praticamente todos os países do mundo, e o Brasil não é exceção, são militarizados. E o homem, quando completa 18 anos, ele é obrigado a se alistar. E eu tive uma experiência nas Forças Armadas, tive uma experiência no Exército. Eu me lembro do seguinte, eu me lembro que, em primeiro lugar, as Forças Armadas, elas aplicam uma disciplina muito grande naquela pessoa que está tendo o primeiro contato. Porque você é obrigado a acordar num determinado horário, é obrigado a estar no trabalho naquele horário, depois horário de almoço, horário para você sair, horário de bandeira. Então, gostando ou não gostando, ela te aplica uma disciplina que acaba ficando com você como patrimônio seu, pelo menos da maioria das pessoas, né? Tem muita gente que depois perde, né? Mas da maioria das pessoas, que é um primeiro passo. Mas o que faço a correlação com esse estudo aqui de hoje são os preparativos quando você vai fazer principalmente acampamentos, né, da gente virar para as pessoas e falar assim, né, Robson, fiz uma marcha de 30 quilômetros. Aí a pessoa vai falar, mas meu Deus, 30 quilômetros? Não, mas calma, mas para fazer 30 quilômetros, nós fizemos primeiro 5, depois fizemos 10, depois fizemos 15, e nós éramos tudo novos, 18, 19, 20 anos, né, de idade, e tinha um coronel do nosso lado com quase 60 anos de idade e caminhando mais rápido do que a gente, ainda incentivando a gente, vamos embora! Então, a gente olhava para aquele coronel e falava, poxa, desculpa que é a linguagem mais natural, né? Pô, esse coroa consegue, por que eu não vou conseguir? E a gente buscava naquele momento superar nossas dificuldades, vencer os nossos limites, e daqui a pouco estava fazendo. Então, trazia um preparo físico, principalmente, e trazia também um preparo emocional que faz a diferença para muita gente. Tem gente que consegue aproveitar e tem gente que não consegue. Quando a gente pega um texto como esse aqui, Corrigendas, o que o Emmanuel está dizendo para a gente? Ele está falando para a gente que quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, né, o valor da corrigenda que chega para a gente, a corrigenda tira a gente da zona de conforto, incomoda e muitas das vezes dói. Você estava acostumado com determinada atitude e aquela atitude não convém mais, não vai mais fazer parte da sua vida. Então o que acontece? Ele bota pra gente, o Pai ama todos os filhos que procuram compreendê-lo, né? Máxima identificação com o Senhor representa a máxima capacidade de sentimento, de amor. E chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de aprendizado. Vão doer as corrigendas, atormentam os açoites da experiência, porque o que acontece? Você vai ter contato com pessoas que são difíceis, contato com pessoas que vão estar
tirando a nossa paciência, testando a gente o tempo todo. Num primeiro momento, principalmente, quando você começa a se dedicar a uma atividade religiosa, você vai ouvir o sarcasmo de muita gente, vai falar, ué, fulano mudou, agora virou fanático, virou isso, virou aquilo. E você vai ser um primeiro teste de paciência que você vai botar na cabeça assim, ó, todo mundo passa por isso, não tem um que não passe por isso, a menos que você já nasça numa família, que você seja o único e não seja religioso, né? Mas se for o caso, meu caso aqui, né, na minha família, tanto de pai quanto de mãe, ninguém segue a religião que eu sigo hoje. E a maioria das pessoas que se dizem religiosas não são tão religiosas assim. Não são aquelas pessoas de frequentarem, de assumir compromisso, né? Estou falando de família, tanto por parte de pai como por parte de mãe. São pessoas que estão seguindo a sua vida normal com família. Então, a gente ouve esse tipo de comentário, sim. E o que acontece? A gente vai percebendo aqui, ele bota aqui, se sabe vencer as primeiras provas, aí começa a entrar no conhecimento das próprias necessidades, das minhas necessidades. Se eu fico incomodado com algum comentário que alguém faz, o problema está em mim, não está no outro. Né? Se eu fico nervoso com uma outra pessoa, o problema está em mim, não está no outro. Às vezes o que acontece? Vai aparecer pessoas na nossa vida cuja função deles é essa mesmo, é testar a gente. Por isso que quando a gente vai estudar, por exemplo, o livro O Céu e o Inferno na Doutrina Espírita, vai encontrar no capítulo dos Espíritos Felizes, espíritos falando assim, muito obrigado, Deus, pelas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho para servir de teste para a minha paciência, para me testar. Olha só como é que é a compreensão. Esquece o nome, esquece a pessoa. Porque se não fosse aquela pessoa, teria sido outra. Aquela pessoa foi colocada no seu caminho só para te testar. Aquela passagem, né, do bateu numa face da outra, exigiu que caminhe 1000 passos, caminhe 2000. Todo mundo vai ter um parente, alguém assim, né? Que parece que você está fazendo o tempo todo, né, em atitude de renúncia, de amor, alguma coisa para aquela pessoa. A pessoa não está valorizando o que está fazendo e está exigindo muito mais. É o exemplo disso. Está exigindo, quer caminhar 1000 passos, caminha 2000 com ele. A gente começa a compreender o valor da corrigenda e começa a ficar habilitado a novos trabalhos. Vocês vão perceber que, tirando esse lado religioso também, né, não só no lado religioso, a pessoa que começa a aprender esses valores, ela fica preparada para tudo que tem na vida. Esses médicos que estão hoje trabalhando a cura desse vírus, da pandemia, eles estão ali numa resignação, abrindo mão de momentos com mãe, com esposa, com filhos, dedicados 24 horas por dia. Por quê? Porque ele já tem esses fundamentos com ele. Porque o outro ia falar, ah não, eu não aguento esse tempo todo não, eu vou para casa, agora chegou a hora que eu quero aproveitar. E esses homens estão pensando, aproveitar como? A cura ainda não tem vacina ainda? Vamos continuar trabalhando. Eles estão trabalhando direto. Então não é só para a vida religiosa não, é para qualquer ofício. A pessoa quando começa a trabalhar esses conceitos, ela começa, o homem renovado e convertido a Jesus, porém, é filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Entre as zonas inferiores e superiores. Nós estamos no meio do caminho. E nele o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Ele deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. É engraçado que ele bota aqui, ó, açoites da ideia de tortura. Porém, é da retificação paterna. Quem está fazendo isso é o pai, gente. Não é tortura. Está simplesmente te preparando para a vida de maneira mais, né, mais ampla, porque a gente pode ter certeza de uma coisa. Eu vou fazer aqui de novo a referência que eu fiz no início. Aqueles acampamentos, os vários acampamentos que nós fizemos quando eu era militar, ele ajudou a gente a superar muitos problemas. Hoje eu sei dos meus limites, hoje eu nem sei se com a minha idade, hoje mais de 30 anos passados, né, de toda essa experiência que eu tive, eu conseguiria ter a resistência para poder fazer aquilo, porque eu não sou militar há muitos anos. Mas que aquilo me ensinou que qualquer coisa, se eu fiz aquilo, eu posso fazer qualquer coisa. Essa que é a ideia, a moral da história é essa. Se eu fiz aquilo, se eu conseguir passar por aquilo, eu consigo passar por qualquer outra prova, qualquer outra dor que vier pelo caminho. E a gente tem coisa que a gente só descobre mesmo, que a gente tem capacidade de fazer quando a gente vai lá e faz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.